bom dia, minha gente. Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Episódio de hoje falaremos sobre metodologia de desenvolvimento de software. E para isso agora estamos começando nessa nova temporada a trazer os convidados aqui para conversar com a gente. Semana passada trouxemos o Davini e nessa semana estamos trazendo aí o Ronaldo para contar um pouco aí da história dele também e falar um pouco sobre esse assunto que a galera costuma gostar, a galera sempre costuma ter também várias opiniões, às vezes divergente ou não, mas enfim. A gente trouxe aqui o Ronaldo para falar com a gente. Ronaldo, dá um oi aí para a galera. Fala pessoal, prazer aí, sou o Ronaldo. Vamos aí falar sobre isso. E estamos aí, como sempre, com o meu João Santana aí do Marketing Digital, Moacir Moda. Moa, dá um oi aí para a galera e os recadinhos de sempre, né? Fala galera, bom dia para vocês. Primeiramente, desculpa aí para quem tá na live acompanhando, né? Desculpa pelo atraso, a gente teve alguns interpérios técnicos aí, mas tudo certo, tudo pronto para mais uma transmissão. Mas antes, né, os recadinhos, como sempre, alguém precisa fazer o papel sujo, alguém precisa pagar os leitinhos da criança. Então vamos para os recadinhos. Bom, você provavelmente deve estar... Se você estiver assistindo essa live no YouTube, você, por favor, entra aí no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, né? Se você, por favor, também nos siga nas redes sociais. A minha rede social, meu Instagram e todos os outros é @MoacirModa. O Instagram e todos os outros nicknames do Renzo é o @RenzoProBR. E o do Ronaldo, qual que é o seu, Ronaldo? RF Oliveira. RFD Oliveira. Então sigam-nos nas redes sociais, por favor. Continuando com os recadinhos, a gente tem os nossos grupos de discussão do Telegram, né? Então, se você quiser continuar o nosso papo aí, quiser discordar da gente, será muito bem-vindo. É o bit.ly/galera-python-pro. Se quiser concordar também vai ser bem-vindo, obviamente. E se você quiser saber de tudo que acontece aí no Python, os cursos Python Pro, os conteúdos Python Pro, você se cadastra no nosso canal no Telegram Python Pro, que a gente sempre manda quando tem novidade lá, tá? E para finalizar, se você quiser aprender Python, caso você ainda não aprenda, ou se você quiser aprender direito, caso você aprendeu meio nas coxas, entra no Python Birds, que é o nosso curso de Python grátis. É o python.pro.br/curso-d-python-grátis. Curso de Python grátis, só substitui os espaços por traços aí. E se você estiver ouvindo, é só entrar na descrição do vídeo ou na descrição do podcast que você vai ter o link do nosso curso grátis, o melhor curso grátis de Python do Brasil, quiçá do mundo, né, Renzo? Que isso, hein, rapaz? Tem que vender nosso peixe, porra. Sempre, sempre. Bom, apresentações feitas. Um oi aí pra galera do chat. O River tá aí, o Ed tá aí, grande Ed, Charles Tenório, Orlando Saraiva, Luciano Martins, tem uma galera aí, o Gilson, feliz aí. Muito obrigado pela presença, pessoal. Vocês estão aí no chat, por favor, dá o seu like, deixa o seu comentário aí que a gente vai respondendo as dúvidas ao longo do tempo, né? Bom, vamos ao que interessa, então. Hoje a gente vai falar sobre metodologias ágeis, né? Eu não sei se... Eu acho que a galera que está começando ainda acaba não esbarrando tanto nesse problema, né? Mas quem já está no emprego, quem já tem a rotina do dia a dia de desenvolvedor de software, eu acho que já com certeza esbarrou por esse termo, né? E vive isso no dia a dia, né? Então, eu trouxe o Ronaldo trabalha com a gente lá na Codevance, ele que é o responsável técnico da porra toda lá. E ele é um cara muito interessado nesse assunto, né? Metodologias ágeis. A gente tem muitas conversas sobre isso, né? Ele já fez cursos muito bons, muito bem recomendados no mercado. Ele vai comentar sobre isso mais para frente, né? E ele se interessa pelo processo da parada, então a gente
resolveu trazer o Ronaldo aí para falar um pouco sobre isso. Mas acho que antes da gente falar sobre as metodologias de fato, né? Acho que é legal entender um pouco quem é você, qual é a sua história, que pito que você toca, Ronaldo. Se apresenta aí pra gente. Pô, beleza. Obrigado aí, primeiramente, pessoal, pelo convite. Valeu, Aimor, valeu, Renzo. Bom dia aí, pessoal que tá acompanhando. Bom, eu sou um desenvolvedor há mais ou menos uns 6 anos. Eu comecei o curso técnico na Federal de São Paulo. Logo depois engatei na faculdade e sempre fui interessado por software, né, computador, essas coisas. Eu nunca pensei em ser profissional da área, mas naturalmente quem gosta assim, acaba entrando. E aí na faculdade mesmo eu já vi algumas coisas que eu falava, cara, é isso que é trabalhar com software? Acho que eu não quero isso não. É porque a gente tinha muito bem definido, muito bem separado essa parte de análise do desenvolvimento, né? Inclusive teve um semestre onde a gente teve uma disciplina de análise e desenvolvimento de software e outra de programação de software, desenvolvimento de fato real, que era com C#, se não me engano. Até o ensino é cascata, pô? Totalmente cascata. Onde você fez faculdade? Cascata, inclusive. Oi? Aonde você fez faculdade? Eu fiz no IFSP. Eu também foi o mesmo fiz que lá. você fez, né? Só que foi campos diferentes, né? Eu fiz no campus Verdade, a gente conversou sobre isso já. Você fez no IFSP. Ah, cara, o IFSP é sensacional, né? Aí eu imagino que a matéria de programação de software devia ser você ler o ML e passar o ML pro código de fato, né? Se fosse só ler o ML, tava bom, né? O ruim é que eu tinha que fazer aquela coisa. Ler e transcrever o ML. Então, essa ideia de você desenhar as caixinhas, a gente teve... Nossa, cara, a gente fazia DFD, né? Eu não sei até hoje pra que serve isso. Você desenhava o sistema como uma bolha gigante, aí você ia quebrando em microbolinhas, e aquilo ia virar os requisitos que você ia transformar em código. Então, essa ideia de construção, né, de você fazer toda a receita para depois você executar, já me pareceu uma coisa muito estranha. A gente teve até um exemplo prático disso na matéria de desenvolvimento de web. E na primeira semana de aula, o professor falou assim, olha, eu separei, a gente vai fazer uma plataforma aqui de e-mail marketing, acho que algo como o MailChimp deve fazer hoje no começo, como fazia no começo. A gente ia desenvolver tudo do zero com PHP, sem framework, sem nada. Uau. E aí ele começou a aula com uma apresentação de slides, com 40 slides, 40 alunos, né? Cada um ia pegar uma feature. Então você ia fazer uma tela, a tabela do banco de dados, enfim. E aí ele falou que na última semana, a gente tinha até a última semana da disciplina para ele integrar aquela coisa toda. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha o aluno que era o mais inteligente, né, da sala, ele não estava nesse dia. E eu estava presente quando contaram para ele isso. Quando falaram, olha, o professor disse que em uma semana ele vai integrar tudo que a gente fizer em 6 meses. Aí ele rachou o bico. Aí eu falei, cara, tá faltando. Ele já estava no mercado? Isso que já estava no mercado? Ainda não. Mas já sabia que ia dar merda. Eu falei, se o mercado for assim, acho que tô indo pro vale, né? E aí, depois da faculdade, entrei no mercado e vi que era tudo igual, né? Claro que não. Mas foi interessante ter essa visão, porque aí você começa a ter contato com ágil de verdade, né? Mas não contato assim, estou fazendo ágil. Você começa a descobrir o que é ágil. Não, existe um negócio chamado metodologia ágil. Como é que serve isso aqui? Né? Mas peraí, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Só um parêntese, na minha matéria de engenharia de software, era um papel, chamavam os cartões estilo caso de uso, e a gente ficou também, acho que metade do semestre, escrevendo os cartões, para justamente também no final, o codar ia ser a parte mole, ia ser a parte fácil, codar e integrar ia ser tranquilo depois dos cartões estarem prontos, né? O único detalhe era o mercado batendo em todas as especificações depois, só um pequeno detalhe. Mas... Caso de uso é sensacional, né? Eu lembro, na minha faculdade também, a gente aprendeu o ML, que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu, acho que DFD, acho que a gente aprendeu também, PMBOK. Não, e o pequeno detalhe, tinha o software que me dava estimativa. Você colocava lá caso de uso, se o usuário ia usar ou não o caso de uso, ou seja, se ia ter input do usuário, e ele cuspia a quantidade de homens-hora que ia demandar o negócio, cara. Coisa fantástica. Então, né? Aí, vamos lá, né? Eu juro pra vocês, pessoal, que isso não é combinado. A gente não combina de falar mal de faculdade quando a gente chega aqui, porque...
O Ronaldo sabe. O Ronaldo também é aluno do Python Pro. Nosso slogan é a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. A gente te prepara para o mercado de trabalho. Só que a gente não faz isso combinado, cara. O cara chega aqui... Foram 2 vezes, né? Duas vezes até agora. É 100% de aproveitamento até agora. Foram 2 convidados e 2 vezes o cara batendo na faculdade. Você entendeu? Enfim, a gente, no podcast com o Davinir, semana passada, a gente entrou na discussão dos conceitos e tal. Não vamos cair nessa discussão de novo. Isso. Mas, cara, para efeitos práticos, o negócio não prepara. Por quê? Você vê o que o Renzo falou de você ter um software que fala hora homem, então não sei o quê. O pessoal acha que... O pessoal, né? Até... As pessoas faziam assim até 5, 7 anos atrás, acho que até o Ronaldo vai falar um pouco mais sobre isso. As pessoas acham que construir software é construir prédio, é construir ponte. Esse paralelo entre engenharia civil e engenharia de software não existe, cara. Assim, não cabe fazer essa comparação, porque quando você desenvolve um software, se você precisar mudar um banco de dados, você consegue mudar o banco de dados de um software. Se você constrói um prédio, você não consegue mudar ele de quarteirão. Você entendeu? Não cabe isso. O software é um organismo vivo, né? O prédio não é um organismo. O prédio também mas eu não sei explicar, mas tipo, ele é meio que preparado para isso e as pessoas trazem só o que tem, entre aspas, de ruim do desenvolvimento. E é sempre a mesma coisa, né? Por mais que se inove na arquitetura em si, você tem ali um histórico de construção. Exato. E eu vi esse histórico aqui agora, que eu fui dar uma procurada na engenharia civil, fui ver umas construtoras, que a construtora ela vai colocando, inclusive, um elemento novo só a cada vez da construção dela. Por exemplo, eu visitei um apartamento, ela falou, não, agora nessa próxima construção a gente vai testar a manta acústica, né? Então veja que até para mudar, eles estão seguindo o que faz parte de engenharia, né? Não vou mudar o projeto como um todo, vou mudar uma variável e ver como é que se comporta o sistema depois, né? E veja que é um setor que já está aí há bastante tempo, né, amor? Sei lá, há quantos séculos se constroem coisas? Exato. 2, 3 mil, 5 mil anos, sei lá. Bastante tempo. Não tenho noção. O software tem 50 anos, porra. 70, sei lá, 80. Os nossos cientistas ainda estão vivos ainda, não é aquela coisa que você vai estudar e todo mundo morreu já, né? Exatamente. Bom, mas enfim, terminou a sessão porrada na faculdade. Tá, e aí, Ronaldo? Aí você chegou, aí você fez faculdade, aí quando você chegou no mercado de trabalho, você falou, puta, o que eu aprendi não tem nada a ver com o que tá acontecendo comigo aqui, né? Fala aí, como é que foi a sua entrada no mercado? Com que linguagem que você começou? Bom e velho PHP, né? Obviamente. Bom e velho PHP. Bonito, macarrônico, sem framework, tudo ali artesanal. Então foi... Acho que o primeiro grande choque que você tem é que, assim, você passa 2, 3 semestres na faculdade aprendendo a fazer o diagrama do caso de uso, né, os atores, né, como ele interage com o sistema, depois você vai transformar aquilo em texto, que aí é a história de uso, depois você vai converter em código. No mercado, não dá tempo de fazer isso, sabe? Você não vai detalhar o sistema até o último ponto para depois você começar a codar, porque aí, pegando essa analogia da construção civil, o engenheiro ele vai passar ali 2, 3 anos, não sei quanto tempo, estou chutando aqui, fazendo toda a blueprint, né, do prédio, construindo, calculando as variáveis e tal, o que vai precisar de materiais, de recursos, de tempo. E aí o prédio vai passar lá 5, 10 anos sendo construído. Hoje não deve levar tudo isso, dependendo da dedicação. Rapaz, com software, eu achei que você estava falando de uma empresa aí, cara. No mercado tem uma empresa aí que faz uma empresa de 3 letras, bem grande, né, de computação, que é mais ou menos por aí, cara. A documentação fica isso. Tá ligado? Para colocar uma validador de CPF demora uns 2 meses no processo, mas pequeno detalhe aí. Manda bala aí. Isso não faz sentido, né? A mobilidade que o software tem, por que você vai engessar dessa forma, né, o processo todo, né? Hoje, e aí, interessante que na história, o que eu fui estudando sobre métodos de desenvolvimento é que isso foi mudando muito ao longo da história, desde que, como eu falo, tudo começou com um paper do Alan Turing, né, chamando os programadores de matemáticos de habilidade, né, entre aspas. Esse paper aí eu acho bem legal. E no fim das contas era o quê? Eram pessoas que já tinham profissão que começaram a se interessar por essas tecnologias novas e começaram a usar isso para otimizar processos repetitivos de trabalho. Então você tinha computadores,
Você tinha empresário, o próprio empresário que fazia, matemáticos, físicos. E hoje a gente tem a profissão programador, somos programadores. A gente não veio de outro... Não necessariamente a gente veio de outro nicho. Claro que hoje tem bastante gente migrando, né? Que o exemplo aí do River, filósofo aí que entrou aí para essa casta de programadores maravilhosa. Então é muito louco você ver essas analogias, porque a gente consegue entender melhor uma coisa com experiências passadas, né? E fora a parte de construção de software, sendo comparada com construção civil, a gente tem também a comparação com produção de manufatura, né? Então vamos colocar um processo muito forte ali, que é o jeito certo de fazer, e toda vez a gente vai conseguir replicar um software com a mesma velocidade, no mesmo tempo, com os mesmos recursos. O que não é verdade, né? Hoje o que a gente faz são receitas, a gente não faz peças iguais, idênticas, do mesmo tamanho, que vão servir nas mesmas coisas. Não é como se você estivesse produzindo um sapato. O sapato ele sempre vai ter a mesma especificação, então você vai colocar ele numa linha de montagem e você vai ter pouca variação de tempo para produzir, né? Acho que inclusive é muito pelo contrário, né? No software, acho que via de regra a gente sempre constrói coisa nova, né? Coisa que não foi construída ainda, né? Exatamente, é um processo bem criativo, né? Então, se for comparar com construção civil, a parte de blueprint é o que a gente faz com código, né? Não é fazer aquela procrastinação de produzir 1 milhão de artefatos, né? DFDs, dicionário de dados. Então, a parte de construção mesmo do prédio, que é o que demora mais, para a gente leva segundos, que é a hora que a gente faz o build. Então, acho que essa é a comparação mais justa de se fazer, né? A gente passa mais tempo desenhando, especificando, que os detalhes estão no código. E aí, Renzo? Cara, eu acho que faz total sentido aí. Eu acho que é uma pancada que muita gente que vai fazer faculdade vai sentir isso, né? Com relação à produção de UML. E eu acho que, assim, dá para conversar que... Vamos também, não vou dizer, não, o ágil serve, até que serve para bastante coisa, mas pode ser que realmente para alguns projetos faça sentido você ter um cascata e ter toda essa documentação. Por exemplo, na faculdade, uma área que eu vi que aí era assim, a legislação era bem forte, chegava no nível de, inclusive, ter padrão para os nomes de variáveis, com software, inclusive, homologando o programa que as pessoas faziam, por exemplo, legislação ou o processo? Legislação mesmo. Você tinha uma lei que falava que a variável, o nome da variável? Isso. Military Standards, eu não lembro agora do número, que faz muito tempo, mas para a área do setor de aviação. Então, tinha, inclusive... Era cabuloso. Então, ali, o cascata até também faz sentido, porque... E eu sempre falei, mais ou menos, porque se você tiver um emulador do avião, você consegue ir ali fazendo umas entregas no meio e tentar entender o que está acontecendo. Mas, obviamente, que para o produto final, não rola entrega parcial para o cliente, por razões óbvias. Senão, só estou com o sistema de controle aqui da asa, e tá safo, e vamos colocar para rodar. Então, não dá para ser assim na área de avião, mas veja, é um setor, né, que tem as suas características. Então, obviamente que eu acho que também o Ronaldo deve tocar por aí, né? A ágil não vai ser bala de prata, mas assim, trazendo para o nosso mundo, para o nosso contexto, que é de produção de aplicação web, onde entrega contínua é um fato, né? Pelo menos eu de se perseguir. Você consegue entregar o valor muito rápido para o cliente e o cliente estando educado e dando importância para aquilo, você consegue fazer um ciclo de feedback muito mais rápido. Aí, nesse contexto aqui, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que é nisso, talvez, até dar uma limitada no escopo, para não dizer também, o ágil vai resolver tudo, né? Não vai dar para usar cascata, o cascata nunca vai ser melhor, né? Então, esses casos de aviação foram os casos em que eu vi aí... Aviação, hardware, onde você tem você precisa de requisito de safety, né? Lá a gente tinha... segurança no sentido lógico ou segurança no sentido de safety em inglês. Tem duas palavras em inglês para isso, mas por português é uma palavra só, né? Então, quando você tem esses requisitos no nível de segurança, né, você vai fazer um software de controlar um braço na linha de produção.
Então você tem todas aquelas especificações de, olha, tem que estar bem pronto, porque se você entregar aqui meia boca, sem a parte que não vê, se não tem um ser humano do lado, de repente você arranca umas 2 cabeças aí no processo de instalar. Então, mas eu acho que talvez o nosso viés de web, obviamente que nesse contexto, acho que não faz nenhum sentido ter essa burocracia toda. E eu acho que até liga com o papo, se conecta com o papo da faculdade, que é justamente isso, né? Tipo, a gente tá falando de um negócio aí tão mais técnico e tão mais específico, que pode ser que nesse sentido, num caso desse, faria sentido você ter toda a pré-preparação que a faculdade traz. Você entendeu? Por exemplo, se a gente puder fazer uma analogia aqui com o médico, né? Por que um médico fica 10 anos estudando? Justamente para ele não chegar, no caso um cirurgião, né, por exemplo, justamente para ele não chegar na mesa do paciente e não fazer uma merda e matar o cara, né? Você tem um nível muito mais rebuscado de como que eu posso dizer? Acho que seria segurança a palavra, né? Você tem um nível muito mais rebuscado de segurança que é preciso ter, de procedimento, de processo que você precisa ter, porque existem riscos muito maiores em jogo, né? Só que, voltando ao que o Renzo falou, a gente está falando de web e a gente está falando do 80-20, né? Vamos lembrar Pareto. Para quem não sabe o que é Pareto, não sei se eu já cheguei a explicar aqui alguma vez. A lei de Pareto, expliquei, porque me corrigiram no chat. Pareto foi um economista que ele bolou uma lei lá, bolou uma teoria, não sei exatamente como que a gente pode chamar isso, que 80% dos problemas são resolvidos com 20% de esforço. Na verdade, não é exatamente essa teoria, né? Ele fez um paralelo entre 80 e 20, né? Mas enfim, o que importa pra gente 80% dos problemas são resolvidos com 20% do esforço. E quando a gente está falando de desenvolvimento web, o que a gente vende, né? A ideia que a gente vende é justamente isso, que 20% do que precisa ser conhecido, do que precisa saber, do que é preciso saber, pode ser resolve em 80% dos casos. Você entendeu? Então, trazendo de novo com cascata, para que você vai projetar completamente o software de cabo a rabo? Pode dar certo? Isso pode. Foi feito assim durante muitos anos. Um Word 97, como que você acha que o Word 97 foi escrito? Foi projetado? Com certeza foi um cascatão, você entendeu? Naquela época não existia ágil. E aí o cara... Só que é o seguinte, e tá aí, moldou a vida de muita gente, você entendeu? Não existe advogado que não saiba mexer no Word, por exemplo. Então, não quer dizer que funciona? Óbvio que não. Funciona, senão não teria sido usado tanto tempo. A questão o mundo mudou. O recurso é escasso. Não é que o recurso é escasso. As pessoas aprenderam a lidar com recurso escasso. Alguém virou e falou assim, não, peraí, tá muito burocrático isso. Se tá muito burocrático isso, significa que se a gente tirar essa burocracia, né, a burocracia acaba resultando em desperdício, né? Não resultando, né, mas é um trade-off, é uma consequência da burocracia. Por quê? Você vai, volta, tempo, tal. O que vai acontecer? O cara virou e falou assim, peraí, tem um jeito mais fácil de fazer, mais simples de fazer, que em vez de custar 500 mil, vai custar 100 mil. Opa, temos alguma coisa aí, entendeu? Aí o pessoal começou a ser ágil. E tem outro ponto que eu queria citar também, eu tô divagando muito aqui, mas tem outro ponto que eu queria citar, que é o seguinte, o ágil, por definição, ele não é uma metodologia, né? Ele é um manifesto. Tô certo, Ronaldo? Exatamente. A gente tem o manifesto ágil, que são aqueles 4 princípios que hoje norteiam, ou deveriam nortear como a gente aborda o desenvolvimento de software. Quais são esses 4 princípios? Vamos ver se tá bom de cabeça. Tem que pegar minha colinha aqui. O cara preparou colinha para vir pro podcast. Vocês acham que a gente traz coisa pouca aqui para vocês? Então, a gente tem lá, né, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né, o que valorizamos mais os itens da esquerda que os da direita. Isso não significa que não se valorize os da direita. Né? Software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, e responder a mudanças, mais que seguir um plano. Coloca na tela para o pessoal ver aí, Renzo, na transmissão.
Falei, Ronaldo. Você mandou onde? Não, joga no Google, Manifesto Ágil, que vai ser o primeiro link. É agilemanifesto.org. Então, e o que significam esses princípios, Ronaldo? Cara, é o seguinte, por muito tempo eu tive aquela ideia, né? Pô, que legal isso aqui, quer dizer que eu nunca mais vou precisar me preocupar com PMBOK na vida. Nunca mais vou ter que fazer uma documentação de nada. Só fazer o software. E não é exatamente isso, né? Eu li um post do blog do Robert Martin, né? Que é um dos assinantes aqui, né? Robert C. Martin, o famoso Uncle Bob. Ele dizia que no início, qual que era a intenção deles? Tudo que está à esquerda é o ágil. E tudo que está à direita é a gestão. Então, hoje, a gente vê conferências, não que esteja errado, certo? Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre isso. O ágil ficou muito mais pelo lado da gestão do que pelo lado dos programadores. É até uma crítica que ele faz, e isso gerou um outro manifesto, foi publicado em 2009, se não me engano, que é o Manifesto de Software Craftsmanship, onde eles dizem, nós ainda temos coisas a dizer. Então, além disso, teve uma evoluçãozinha desses 4 princípios. Deixa eu pegar aqui. O lance que o Uncle Bob defende é que o ágil foi sequestrado, né? Exatamente. Acho que quando você chega a ter escola de certificação de ágil, aquele teu primeiro princípio de pessoas e interações sobre processos, assim, já é cuspido na cara, já. Exatamente. Manda aí o soft craftsmanship. Então, e aí esse aqui tem também outras 4 frases que seriam meio que evoluções, né? Por exemplo, não somente... Nós chegamos a valorizar não somente software funcional, mas também software bem desenvolvido, né? Bem well-crafted, né? Que é como se fosse isso. Não apenas responder à mudança, mas constantemente agregar valor. Não somente indivíduos e interações, mas também uma comunidade de profissionais, e não somente colaboração com o cliente, mas também parcerias produtivas. Então você vê que o ágil está sempre puxando mais para esse lado de colaboração e fazer a coisa bem feita, né? Fazer uma coisa que agregue valor para alguém. Eu acho... Desculpa, continuar. Não, só para concluir, assim, por que eu falei que tem esse choque quando você sai da faculdade e entra no mercado? Porque na faculdade você não tem aquela limitação, você não tem aquela visão de limitação de que o projeto que você está trabalhando tem um orçamento, tem um objetivo, né? Tem o que a gente chama de business value, né? Um valor de negócios escondido ali que você quer capturar com o software. Né? O software é uma ponte para chegar a esse valor. Ou é proteção de alguma receita, né? Ou aumento, incremento de receita, ou para prevenir que aquele negócio perca a competitividade. Então, o que eu acho legal dessa mentalidade do ágil é ter isso como foco sempre, né? Não é só desenvolver o sistema, não é só fazer uma documentação, porque a documentação em si ela não vai agregar valor por si só. Ela vai descrever todos os passos para chegar lá, mas ela não vai te fazer chegar lá de fato. Né? Para que serve, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem 2 pontos aqui, né? O primeiro que é o Manifesto Ágil, o segundo é o Manifesto dos Artesãos de Software, acho que a gente pode traduzir dessa forma. Você vê que o Manifesto do Desenvolvimento Ágil está muito mais focado no processo em si, né? no dia a dia do desenvolvedor de software, e o Manifesto for Software Craftsmanship, eu ainda vou conseguir falar isso sem gaguejar, ele é mais voltado, acho que, para o ambiente, né? Eu acho que ele é mais meta, né? Ele é mais focado de tipo assim, a gente quer um ambiente que seja sustentável, né? Vamos focar no primeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês, obviamente não vou citar nomes, né? Existem empresas, por exemplo, que falam, não, a gente tem o nosso time de agilistas aqui e tal, e o papel do agilista era recolher os status das tarefas, colocar uma porcentagem em cima dessas tarefas para a gente se originar depois num board falando assim, olha, o projeto está 73% concluído. Dos 27 que faltam, são 15 em backlog, 12 em product backlog, por exemplo.
Isso é ágil ou isso não é ágil, Ronaldo? Eu acho que isso não é ágil. O que você acha, Renzo? Primeiro porque... Desculpa. Não, pode. Manda bala aí, Ronaldo. Então, primeiro porque esse 73% você está falando de quê? De escopo. Você está falando da meta que foi concluída, o objetivo do projeto. Era escopo. Escopo. No caso que eu presenciei foi escopo. Então, como é que você sabe se esse escopo vai ou não agregar valor? Que evidência que tem disso? Né? A gente está medindo o tamanho do que está passando pelo fluxo. Mas pode ser que o que está passando pelo fluxo não vai agregar valor. Está fazendo um monte de coisa, beleza, a gente fez 100% da demanda, entregou o projeto, 100%. Tá, e aí? E aí vem aquela diferença, né? Aquelas duas palavrinhas mágicas que grande maioria das pessoas não entendem, que eu passei a entender faz pouco tempo, inclusive, que é a diferença entre eficácia e eficiência. Quando você é uma pessoa eficiente, significa que você está executando um processo de forma eficiente, de uma forma produtiva. Quando você é uma pessoa eficaz, significa que você está gerando o maior valor possível. Acho que a gente pode definir mais ou menos assim. Ou seja, vou tentar fazer uma analogia aqui. A gente tem um parafuso para ser parafusado, e aí a gente pega um martelo e a gente sabe que com 18 batidas naquele parafuso, o parafuso entra na parede. A gente já mediu, a gente sabia que no começo 21, aí a gente ajustou a força e caiu para 18. Você está tendo um processo eficiente de colocar um parafuso na parede. Agora, se você pegar um martelo e der se você pegar uma chave de fenda, perdão, e descobrir que com a chave de fenda você coloca ele em 1 minuto, sei lá, acho que 18 batidas foi um exemplo ruim. Mas quando você descobre a chave de fenda, você olha e fala assim, opa, peraí, agora eu tenho uma forma eficaz de colocar o parafuso na parede. Porque o martelo não foi feito para parafusar. Faz sentido ou eu falei bosta aqui? Eu acho que o exemplo foi meio merda. O que vocês acham? Você consegue... foi mal, Rony. Cortei. Só para pegar o do Mo, a que eu gosto sempre é essa aqui, ó, amor. Que eu tô colocando nessa... Opa! Nesta imagem... Deixa o tiozão aqui, pronto. O tiozão conseguiu colocar uma imagem. Eu gosto dessa imagem que tá aqui embaixo. E aí eu vou ter que, sei lá, deixa eu colocar primeiro não no rosto de ninguém, colocar aqui do lado do Ronaldo. E para quem estiver ouvindo o podcast, eu vou dizer, né? Então, para mim, o que eu lembro bastante, com muita clareza, é isso. E aí foi me explicado lá pelos militares, né? Então, o militar sempre é alvo, sempre é tiro, né? Então, mas eu acho legal essa analogia aqui também, né? Que eficiência, você está vendo esse alvo aqui à direita, onde você tem um alvo, você obviamente seu objetivo é acertar na mosca, que para a gente seria gerar o máximo de valor possível aí, né? Com o mínimo de esforço, só que às vezes você tem um processo eficiente que se ele não for guiado justamente por geração de valor, você vai ser bem eficiente, só não está acertando no alvo, mas está acertando sempre no mesmo espaço ali, né? A brincadeira em geral, quando você tem um problema na mira, né? Em geral, quando você está atirando, você tem uma calibração de mira. E não é porque a mira está dizendo que você vai acertar no alvo que você vai acertar de verdade. Então, às vezes o pessoal tem até que corrigir isso de acordo com o vento, etc., e ambiente. Então você acerta todos os tiros no mesmo lugar, só que não é na mosca, né? E aí a eficácia às vezes faz o quê? Você tem um gasto um pouco maior de energia, mas você vai acertar algumas bolas dentro da mosca, que é o objetivo do negócio, né? Então a brincadeira é tiro de fuzil bem preciso ali, e o outro é um tiro de 12. Quer dizer, você pegar no peito de alguém, dar um tiro de 12, você vai acertar ali na região ali. De coração, você vai acertar. Agora, se for uma pistola ali, que é mais... Beleza, o tiro é mais preciso. Mas, assim, a chance de você acertar onde você está pensando é menor. E se você for bom de mira e a mira estiver descalibrada, você vai acertar todas as balas próximas. Mas próximo do lugar que você não queria acertar, né? Próximo de um local não vital, que no nosso caso seria o negócio, né? Seria aí a opção de gerar valor. E essa é a analogia que eu sempre gosto. Nada como um professor para explicar, né? Quando você bota... essa daí, nessa caso, nada como um militar, aí um ex-militar nesse caso. Não sei se faz sentido. Diga aí, faz sentido para vocês? E aí, Ronaldo? O que vocês acham?
Ronaldo? Pô, total sentido. Assim, acho que resumindo, você pode dizer que eficiência é você fazer do jeito certo e eficácia é você fazer a coisa certa, né? Ótimo. Você pode ser eficientemente ineficaz, você pode ter 100% de eficácia sendo ineficiente, né? Não tem problema nenhum. Acho que esse exemplo do prego do parafuso com o martelo com a chave de fenda, você consegue pregar o martelo com o parafuso com o martelo, né? Está sendo eficaz, mas ineficiente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu dei o exemplo contrário, na verdade, né? Bom, mas enfim, mas não funcionou. O Renzo me ajudou no exemplo de verdade, né? Tá, mas a gente estava discutindo, né? Beleza, eu dei um exemplo, né, de uma possível, um possível ágil, não ágil, né? Quais são as metodologias? Beleza, do manifesto saiu para a metodologia, né? Começou-se a criar essas conferências, tal, não sei o quê, porque de fato é preciso tangibilizar de alguma forma, né? Não dá para ficar só na filosofia da parada, né? Tem que vir para a praxis, de fato, né? E como que se consolidou isso? Quais são as metodologias mais utilizadas hoje? Fala um pouco mais sobre isso pra gente, Ronaldo. Assim, by far, assim, de longe, as mais utilizadas são o Scrum e o XP. Até hoje, não tem dúvida sobre isso, né? E esses princípios do manifesto, eles, como você bem falou, eles embutem em si algumas práticas que até hoje a gente ouve falar, às vezes consegue ou não implementar, que fazem parte do mindset ágil, né? Por exemplo, como é que você tem um software em funcionamento sem você ter uma boa cobertura de testes, né? Como você garante isso? Então, toda essa ideia de TDD, tudo isso veio seguindo essa mentalidade, né? Hoje também a gente tem entregas contínuas, tem deploy contínuo, integração contínua, então todas essas ideias, né? Todas essas práticas foram bastante incentivadas por esse movimento. Então, se você me perguntar hoje, o que é fazer o ágil? É arrastar post-it no quadro? Eu não acho. Eu acho que é você, além de demonstrar, porque isso é para demonstrar fluxo, né? O Scrum, como a gente estava falando, metodologia ágil não é bala de prata, porque o Scrum ele é usado basicamente para te dar visibilidade de fluxo. O Kanban, a mesma coisa. Não é para guiar ou para fazer, a gente está com tantos por cento de alguma coisa. É possível extrair métricas úteis para melhoria do fluxo daquele time. Mas acho que a cereja do bolo do ágil é você conseguir executar essas práticas para entregar um software de qualidade que você consiga, ao longo do tempo, entregar valor com constância, né? Porque quanto mais bagunçada for uma base de código, e isso é uma das dores que meio que motivou esse manifesto a existir, era justamente isso, né? E aí você tem, por exemplo, nesse terceiro pilar aqui, colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Imagina você colocar todo esse escopo dentro do contrato, aí quando precisar mudar alguma coisa, porque o mercado inteiro mudou, e aí uma feature não vai ser mais necessária, vai ser necessárias várias outras, você tem que rediscutir contrato. Como é que o projeto vai andar dessa forma? Exatamente, né? Eu tenho uma dúvida genuína, que na minha cabeça, o Scrum, ele é uma metodologia de projeto e o XP, foi o XP que você falou, né? Sim. E o XP, eles são práticas de desenvolvimento de software. Você consegue fazer cascata usando o XP ou você consegue aplicar o Scrum para outros projetos que não necessariamente sejam de software? Ou eu tô viajando? Cara, tem. É porque, assim, são métodos de desenvolvimento de software, né? Eles não são exatamente métodos de condução de projeto, né? Para isso, você tem outras coisas melhores, como por exemplo, os métodos do PMI que estão no PMBOK lá, que é o Body of Knowledge de projetos, de gerenciamento de projetos. Teoricamente, com o PMBOK, você conseguiria, desde fazer um projeto para abrir uma padaria até construir uma ponte suspensa aí aquela ponte suspensa de Hong Kong de 2 km. Existe uma empresa que fabrica um carro lá muito louco, que eu não lembro o nome agora, mas se eu achar o link eu coloco para vocês depois, que eles disseram que eles usam metodologias ágeis de desenvolvimento de software para produzir o carro.
Isso é muito doido. Eles vão construindo o mínimo necessário do carro para fazer o carro andar e depois vão adicionando segurança, adicionando itens, acessórios, esse tipo de coisa. Então, dá para usar? Dá. Eu acredito que dá. Mas se isso funciona, já são outros 500, né? Porque, para o nosso caso, faz sentido, porque é um processo criativo, né? Um processo de... Você precisa mudar o plano a todo momento. Você vai colhendo... A ideia é você colher feedback e fazendo alterações incrementais. Isso não é uma ideia de ágil, né? A gente tem outras figuras aí de gestão, como Don Heinertsen, por exemplo, que tem uns livros bem legais sobre gestão, que já se falava desse conceito de pequenas entregas incrementais e medição de fluxo, para ver se você precisa ou não mudar o plano. O que o Renzo falou, né, aqui nos comentários, que é muito parecido com o PDCA, né? Exatamente. Tem inclusive, tem um mapa, tem um cara da Deloitte que ele fez um mapa gigante sobre o que é o ágil hoje em dia, né? Parece um mapa do metrô, assim, é bizarro. Tem um monte de ferramentas. Dentre elas, um deles é o PDCA. É bem interessante. Esse mapa, você acha, se colocar Deloitte Agile no Google, vai aparecer as imagens lá. Porque eu sempre fiz, né, a brincadeira para mim, não sei se por conta de engenharia ou não, foi sempre achar, também esses caras não foram e inventaram algo do nada, você sempre vai olhar o que existe também, até por conta das analogias, como o Moa falou, que faz com construção civil, faz com as outras engenharias em si. Então, quando você olha ali o processo de PDCA, né, ou um processo de produção, aí de novo, puxa para a área militar, né? Se eu não me engano, foi esqueci agora. Uma grande americana que faz avião, a Lockheed Martin. Então, ela começa com um processo de Skunk Works, onde ela divide pessoas, ou seja, validando interação para quebrar a burocracia da empresa, para até fazer a organização matricial, e aí você está falando de organização de empresa, para trazer aquela equipe para trabalhar em um projeto específico, onde ali você roda o PDCA. Né? Então, PDCA, se você pega o gráfico do Scrum e pega ali o fluxo do PDCA, você consegue encaixar ali praticamente, na minha opinião, você consegue encaixar bem. E aí, acho que até o Eric colocou aqui, né, que o Scrum é utilizado também para serviços, porque na prática, né, talvez a galera esteja já chamando de Scrum, que era o PDCA, né, aquela releitura, porque aí você consegue fazer o mesmo esquema. Não, vamos pensar aqui em interações mínimas, em pegar feedback do usuário e aí... enfim, mudar a direção do nosso projeto. E aí, quando você pega ainda o PDCA ou o Scrum e leva, não, que tal que se a gente aplicasse isso no negócio? Aí você vem com o conceito, para mim, de Lean Startup, que, de novo, ciclos pequenos, evolução incremental, etc., foco em entender o mercado. Eu acho que é mais ou menos, esse é o meu resumo geral que eu tenho da área. Não sei se eu acho que a gente consegue começar a hierarquizar a parada, né? Então, eu acho que acima de tudo, a gente tem a mentalidade. E eu acho que o que difere, de fato, é que no ágil, a mentalidade é de aprender com o processo. Eu enxergo dessa forma. Em outros cenários, a parada é planejar e entregar o que foi planejado. Eu acho que é mais ou menos essa diferença. Aí, partindo dessas duas mentalidades que eu estou enxergando como antagônicas, né? Você começa a vir para baixo, aí você tem... Que essa mentalidade é muito parecida com a mentalidade... não é que é muito parecida, mas você consegue enxergar isso no Agile Manifesto, né? E aí, embaixo disso, você começa a ter as metodologias, né? Tipo, ambas para o cenário em que missão dada, missão cumprida, digamos assim, e o segundo cenário que não, vamos, a gente não sabe nada, vamos assumir que a gente não sabe nada e vamos aprender com o processo. E aí embaixo disso a gente vai vendo, e aí o PDCA é um exemplo, o Scrum é outro exemplo, tanto é que é o que o Ronaldo falou, o Scrum, o objetivo é medir fluxo. Então, eu acho que o que é mais importante no Scrum? É entregar ou é entender o quanto a gente está entregando? E com qualidade e colocar outras métricas em cima disso. Vocês acham que faz sentido ou eu estou viajando aqui? Faz sentido. Faz sentido. A questão do Scrum, que eu acho... O que é o Scrum? Né? O Scrum são 4 cerimônias que a gente precisa cumprir a cada sprint, que é um
é uma caixa de tempo, né? Um time box. Então, dentro daquele time box, você vai definir quais são as prioridades do negócio, né? Você tem uma lista chamada Product Backlog, que são as coisas mais desejáveis de ter, né, no projeto. E aí, todo início de sprint, a gente faz uma das cerimônias, que é o Sprint Planning, que é pegar o topo desse documento e passar para o que vai ser desenvolvido durante aquela sprint, pode ser uma semana, um mês, enfim, aquilo que o time tiver, o que fizer mais sentido para o time desenvolver. E aí, a partir daí, a gente tem outra cerimônia que é as stand-up meetings, né, as Scrum Meetings, são aqueles 15 minutos todos os dias que vai ser revisado o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito no próximo dia. No final disso, a gente tem a Sprint Review, onde de fato você coloca na mão do usuário o que foi desenvolvido para ele testar e dar feedback. Depois tem a retrospectiva, que é quando o time vai pegar, tá, o que a gente fez nessa última sprint, o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa melhorar, o que a gente aprendeu com esse processo, né? E aí já existe, aí o pessoal costuma misturar também já com o tal do Kaizen, né? A melhoria contínua. Então já vamos pegar isso que a gente aprendeu e já vamos sair com um plano de ação do que a gente vai fazer na próxima semana para não cometer os mesmos erros e para conseguir ter mais eficiência no fluxo, enfim. Então, a ideia do Scrum é gerar eficiência no fluxo. Você vê onde estão os gargalos, né? E o Kanban também, o Scrum é muito utilizado o Kanban por causa disso, porque o Kanban ele também não é uma metodologia. É bom ficar isso claro. O Kanban é uma ferramenta do sistema Toyota lá de produção. É por isso que as pessoas usam juntos, né? Usam juntos. Kanban e Scrum geralmente é usado junto, né? Isso. Aí existe até a confusão dá a entender que o Kanban ele faz parte do Scrum, não necessariamente. Tá? A gente usa muito, é a ferramenta mais comum de se visualizar fluxo. E aí a coisa que, até fazendo um paralelo, né, a primeira vez que eu trabalhei com Scrum, eu cheguei numa empresa que tinha o cargo Agile Scrum Master, né? E eu estudava Scrum antes, eu falava, caramba, tem um cara que a função dele na empresa é Scrum Master. Isso é muito estranho, porque ali no By the Book, né, hoje a gente fala de By the Book do Agile, o Scrum Master, na verdade, ele é uma pessoa qualquer do time, e naquela semana vai ser o facilitador, né? Então, toda daily meeting, a gente tem que responder 3 perguntas. O que eu fiz desde da última Scrum Meeting, o que eu vou fazer, e se eu estou com algum impedimento, alguma coisa que está me travando. Então, o Scrum Master é o cara que vai correr atrás do que está travando essa pessoa para destravar. E, idealmente, isso muda toda a sprint, né? E, fora isso, a gente tem um outro papel, que é o Product Owner, que é o cara que é o dono do Product Backlog. Ele é o dono do produto, de fato, não necessariamente é o dono da empresa, mas é o cara que controla o que é prioridade para entrar para o time desenvolver. Né? Não é o cara que vai escrever, vocês vão executar isso aqui. Não, ele vai trazer, a necessidade de negócio é essa e tal, vamos ver como vai implementar. E aí, na planning, a gente define quais serão as tarefas técnicas para isso acontecer. O que acaba acontecendo, às vezes, é que essas histórias de usuário viram especificações de software e a gente volta lá para o processo de software com ML, com casos de uso, que acaba virando isso, né? E aí a gente tem até uma piada aí bem difundida cada sprint uma cascatinha, né? Essa é a impressão que eu fico, né? É que é muito fácil distorcer o processo, né? Porque geralmente acontece também que a parada é que você tem uma equipe de desenvolvimento de software focando em ter um fluxo bem executado, e no paralelo você tem um gestor focando em entrega, volume. E aí esse choque, né? Acaba tendo esse choque. E aí, meu amigo, quando tem um choque sobre o que mantém a lei do mais forte, né? Quem que é o mais forte? O mero desenvolvedor ou o executivo? E aí, Renzo, o que você acha? Cara, eu acho que faz muito sentido, né? E aí eu sempre enxergo, na realidade, tem umas palestras do Yoshima, eu gosto bastante. Eu muito bom seguir aquele movimento também de sem estimativas. E isso, são as discussões que a gente tem de escopo aberto e escopo fechado direto dentro do grupo, né? Eu acho que depois eu tenho que mandar até o vídeo lá
que ele fez aqui no Agile Valley de 2013, falando de estimativas, eu enxergo bastante o Kanban, na realidade, uma ferramenta para você mapear, aí esse sim, com certeza, qualquer processo, tanto é que, como o Ronaldo falou, vem de Toyotismo, então para você mapear os processos, as suas etapas, para você visualizar fluxo, e aí o Yoshima fala uma coisa e eu considero, né, para mim é verdade, que o Ronaldo tinha falado, a gente pode discordar, obviamente, sempre, mas para mim o Scrum ele está dentro do Kanban. É simplesmente um modelo do Kanban onde você colocou um passo fixo, né? Então você coloca ali no teu, em geral, aí variando entre 1 a 4 semanas. 1, 2 ou 4 semanas é o que eu costumo ver os modelos do Scrum. E às vezes a razão disso para mim é como o Ronaldo falou. Parece que o Scrum tomou conta a ponto de ser, digamos, quando se fala em Agile, a galera quase sempre lembra para mim de Scrum. E aí tem as suas certificações. E aí, para mim, a evolução disso é, de acordo com o negócio, dá para diminuir ainda mais? Porque, assim, na semana do Scrum, ou digamos aí, na frequência do Scrum, você tem ali a cascatinha. Né? Ah, peguei isso aqui. E o que é um processo, digamos aí, do mais ágil que eu vi? Você não tem nem essa cerimônia. Você coloca lá o Kanban e, olha, acabou de fazer essa demanda? Vamos já validar com o cliente agora, nesse momento que acabou, não tem frequência, acabou, vamos já entregar para o cliente já valida, junto ali com o PO já define qual que é a próxima, sem ficar discutindo qual que vai ser, quantos cabem nessa semana, não precisa ter essa discussão. Qual que é a próxima mais prioritária? Eu não preciso saber do resto, eu só preciso saber da próxima. E aí você pega aquela próxima e passa para a pessoa. Esse é o processo mais ágil que eu vi, sendo controlado, mas obviamente que a gente tem que se adequar sempre ao ambiente, que eu acho que é o que está previsto ali no Agile, né? Você pega a metodologia, vamos fazer aqui no Scrum, às vezes você emenda também com Code Review, por exemplo. Eu vejo os cerimoniais, não, tem que ter 2 revisões aqui no processo para ser considerado pronto e depois de entrega para o cliente, etc. E aí, o meu time tem 3 pessoas que não estão ali, né, não estão presentes ao mesmo momento. Você vai ficar no by the book, falar, tem que ser 2 pessoas aqui? E vai travar o fluxo, eu vou falar, não, agora eu vou fazer aqui essa licença poética aqui no processo, porque é o que o Ágil prega, na realidade, então, né? Não dá para fazer isso, vamos colocar aqui uma pessoa para fazer, vamos fazer a entrega de uma vez só. Então, eu enxergo cascatinha no pequeno, só que assim, depende do processo. Vou dar um exemplo muito claro, o nosso desenvolvimento. Dá para fazer isso que eu estou falando, de uma entrega contínua, muito bem num projeto web. É HTML, CSS, JavaScript, o cara entra ali, ele tem atualização automática e o custo dessa atualização é pequeno. Agora, como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, numa aplicação mobile? Dá para fazer isso do lado do servidor, mas quando você está no mobile, se você fizer 10 entregas por dia, 10 vezes o usuário vai ver lá a telinha atualiza esse software. Na hora que ele vê lá a 3ª vez no dia, vai falar, puta, que merda que tá acontecendo aqui? Tá bugado o negócio? Então, por exemplo, nesse sistema, eu acho que faz sentido você ter um scrumzinho de falar, vamos lançar a cada 2 semanas, vamos lançar aumentar um pouco a periodicidade, pelo menos para a entrega pro cliente. Nada impede de você ter entrega contínua no teu AmbiDev, que é o que eu vejo as empresas fazendo, mas na entrega do cliente, às vezes você tem que aumentar o passo dessa entrega. Por quê? Porque tem essa dificuldade do negócio, né? Do formato de entrega. E aí, não sei se faz sentido isso daí, é assim que eu enxergo também. Eu acho que faz sentido, e o lance voltando um pouco, você falou no Estimates, né? Eu acho que é importante deixar claro que no Estimates não significa no goals, né? Uma empresa, ela tem que ter meta, uma pessoa, uma empresa, seja o que for, qualquer objetivo que você for atacar na vida, você precisa ter meta para isso. A parada eu acho que é muito o lance da visão, aí volta na mentalidade, né? Você tem uma meta, uma forma de enxergar, você tem uma meta, aí você traça um plano, e aí você executa esse plano, e para você saber o quão bem ou quão mal você está conseguindo executar esse plano, você vai estimando, né? Esse eu acho que é um ponto. O segundo ponto é você ter uma meta, e aí você começa a traçar hipóteses e fala, olha, uma hipótese de atingir essa meta é fazendo isso, outra hipótese é fazendo isso, outra hipótese é fazendo isso. Vamos testar. E aí você não precisa estimar o quanto tempo vai demorar para entregar isso, quanto tempo vai demorar para entregar aquilo, você simplesmente vai testando.
Obviamente que no dia a dia é muito mais difícil, porque muitas vezes num time multidisciplinar você tem várias outras pessoas precisando do seu trabalho. Então, em determinado momento, você vai acabar cedendo à tentação de estimar. Vou dar um exemplo besta. A gente está montando aí a abertura da próxima turma do Python Pro, estamos planejando, e a gente precisa colocar a página de inscrição da Semana do Programador Profissional, que é sempre a semana que antecede a abertura de uma nova turma, né? A gente precisa criar a página de inscrição. Para a gente poder criar a página de inscrição, a gente precisa primeiro desenhar, depois a gente precisa recortar, depois a gente precisa implementar essa página, né? E são 3 pessoas diferentes que vão fazer esse processo. Em algum momento, uma pessoa vai desenhar, outra pessoa vai recortar. E são prazos, né? Você tem um dia para poder entrar isso, né? Não tem como. E aí, para eu poder falar para a pessoa do design, olha, eu preciso que você me entregue até tanto para poder passar para a pessoa da HTML, para a pessoa da HTML recortar, para ela poder entregar até tanto para a pessoa do desenvolvimento implementar. Eu preciso fazer estimativa disso, não tem como. Você entendeu? Então, o lance não é bala de prata, né? Você tem... Mas agora... Só que essa é a sacada. Eu não sei se você já viu esse vídeo, porque em vez de pegar a estimativa, porque justamente o que você quer é um prazo, né? Isso, e aí, para mim, no Scrum, você tenta isso, né? Para mim, qual que são o grande defeito de Scrum? Você tenta isso estimando cada um dos pedacinhos e fazendo essa soma, vendo se vai caber ali pontos, né? E você, inclusive, você gasta um tempo bom fazendo isso. Dependendo, eu já tive em times que putz, essa reunião aí de retrospectiva mais o planejamento demorava um dia inteiro, num fluxo de uma semana. Você estava um dia inteiro fazendo isso. Então a gente foi eliminando algumas partes do processo, como por exemplo, ter que ficar fazendo poker planning, porque aí você parte do princípio seguinte: olha, as pessoas vão fazer o melhor possível, não vão fazer corpo mole. Se eu partir dessa premissa, né, não precisa, e muitas vezes o gerentão também usa o quê? Usa o Scrum, não, mas você diz que é ficar em 3 dias. Né? Usa a estimativa, que é um chute educado, às vezes nem tão educado assim, né? Como tá escrito na pedra, é contrato, né? É questão contratual, você tem que me entregar em 3 dias, né? E às vezes até pode ser que seja, tem que entregar em 3 dias, então o que eu vou fazer? Vou brincar com o escopo, né? Mas a sacada, eu acho que do fluxo, e aí eu depois até já passar a bola aí pro Ronaldo para não monopolizar tanto, é porque se você tá medindo o fluxo, e aí tem todas as teorias de Kanban, de lead time, touch time, você vai ver que a maior parte do tempo a tarefa passa justamente esperando em alguma fila, e você justamente vai atuar para diminuir isso no fluxo e ter uma eficiência maior dentro do teu processo. E segundo o processo, e funcionou para mim na empresa que eu vi, você começa a ver que tem uma certa constância com a equipe, conforme ela vai se ajustando. Então, depois de uns 3, 4 meses, você passa a ter uma constância no número de entregas das pessoas. Então, se você quer fazer uma estimativa, às vezes você só quebra em números, em pacotes de software, e você, sem perguntar para a equipe, você já tem uma estimativa de quando vai ficar pronto. E aí a coisa é linda, porque ninguém para estimar, mas quem está de olho ali no processo só consegue traçar, olha, essas pessoas entregam aqui entre 5 entregas e 7, e às vezes você tem até uma curva normal com relação a isso. Se você quiser que seja entregue com 99% de certeza daqui a 3 semanas, quanto mais certeza você quiser, mais tempo você tem que ter, né? Não, quero que entregue antes. Então a gente vai ter uma incerteza maior aqui, porque essa equipe não costuma entregar, né? Você vai ver, eles entregaram 10% das vezes, eles entregaram aquilo em uma semana. Então você vai fazer essa conta, inclusive, às vezes com probabilidade. É lindo quando você passa a estimativa assim, né? É estilo pesquisa Datafolha. Olha, a estimativa de entregar tal dia com 95% de certeza, incerteza aqui de mais ou menos 5%. Não sei se faz sentido aí. Faz sentido, e eu acho que, dando um passinho um pouco para trás, acho que a questão é por que estimar, né? Qual é o motivo para o qual você está investindo um dia dos seus 5 dias de trabalho estimando? Isso. Você entendeu? Tem um custo, estimar tem custo. Beleza, só para poder apontar lá no dashboard do diretor,
diretor olhar e falar assim, o projeto está em 77%. É isso. Você não usa a burocracia, você não tem burocracia para melhorar o processo, você tem processo que vive em função da burocracia, que é para o cara usar uma informação, beleza, tá 75%. Puta, mas deveria estar 85%. Tá, daí. Você entendeu? Às vezes é para justificar. O que você acha disso, Ronaldo? Eu acho que tem bastante coisa legal aí nos pontos que você levantaram. Acho que nesse especificamente vem o porquê, né? Por que essa estimativa, né? Eu acho que normalmente, fatalmente, você vai cair nessa data, que é um prazo já fixo de negócio. Às vezes o cara quer estimativa e para resolver um problema que você não tem nenhuma visibilidade sobre, né? E aí, precisa ter prazo, desculpa te cortar, é importante, prazo, o mundo real precisa de prazo, tá? É o que eu falei, não e às vezes ele se impõe, né? Você vai participar de uma feira e vai apresentar o produto, você tem que ter, pô. Exato. Bem-vindos ao mundo real, você entendeu? Sim. Desculpa. Isso, e o ponto é justamente esse, né? O prazo é que norteia para onde a gente vai, como a gente vai empregar os nossos esforços, né? Então, se você já tem um prazo, é um desperdício de energia você parar para estimar sem ter... Porque e se a estimativa falhar, né? Como o Renzo bem disse, é um chute, você não tem certeza, né? Uma forma de você ter mais previsibilidade é você medir o fluxo usando essas ferramentas, e aí você vai ter o que a gente chama de forecasting, né? Você vai ver que nos últimos 6 meses, a cada semana, a gente entregou tanto. Então, isso nos leva a acreditar que nos próximos 6 meses a gente consegue entregar tanto por semana. É o que o pessoal está falando aí no chat. O Eric e o Ed estão citando esse ponto do histórico, né? De você medir o histórico. Exatamente. Então, isso é uma das coisas. Eu acho que a outra coisa também, a gente cai naquele último pilar, né, do manifesto, que é responder à mudança mais do que seguir um plano, né? Então, se é mais importante você ter a coragem, né, e ter a facilidade, né, de mudar de direção, mudar de rumo, para que você vai perder tempo fazendo o plano, né? Porque você pode, a questão da eficiência e da eficácia, você pode estar eficientemente jogando recurso fora, né? Se depois de 6 meses você descobrir que está na rota errada, e para voltar? A gente cai naquela história do custo perdido, né? Então, a grande vantagem de você usar essa mentalidade ágil é você aprender rápido com feedback para não planejar uma rota inteira, ou o ciclo de vida todo do projeto, e para descobrir no final de que não funcionava. E aí, conectando aquele exemplo que eu dei mais cedo, é para a gente não cair naquela cilada de que o software é a soma das partes. Você pode acabar caindo num cenário onde você tem todas as caixinhas implementadas e nenhuma funciona junta, né? Não se integram. A hora que o cliente vai usar, o que ele vai fazer com o cadastro de usuário, se o login não está funcionando, né? E aí precisa do usuário para registrar uma outra coisa numa outra tela, e essas telas não se conversam, nenhuma delas funciona com uma funcionalidade única. Acho que esse que é o grande ponto. Tem que falar isso pro seu professor. Eu acho que eu concordo 100% com vocês. E aí, Renzo, o que você acha? Cara, eu acho que é isso. A outra analogia aí pro que as N analogias que sempre tem, né? Tem uma outra que eu acho muito boa, que tem a ver com navegação, né? Então, navegação é o seguinte: cascatão é o quê? Você já tem ali um processo certo, então você pega teu barco, você fala, olha, eu quero sair lá da África, eu quero bater aqui na costa do Brasil, aproveitando aqui, vamos supor, estilo Almir Klink, sabe? Remando. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui meu barco na água, eu sei que o Brasil tá aqui, ó, na direção reta aqui, vou apontar o meu barco aqui para lá, vou começar a remar. E não olho mais, né? Coloquei na direção reta, tô aqui no trópico certinho, na menor direção, né? Saí do ponto mais próximo entre a costa da África e a costa do Brasil, vou apontar meu barco aqui reto, começo a remar e não olho nunca mais nada. Saio remando, né? Só que aí o mercado é igual ao mar, né? Ou, em geral, os problemas que a gente trabalha é igual ao mar. Você tem correnteza, você tem vento, você tem uma porrada de variação. Então, quando você está navegando, o que você faz? Você fala, ó, o meu caminho, eu vou apontar meu barco para cá, nessa direção. Mas daqui a pouco a correnteza, a maré, o vento te jogou um pouco para longe. Você falou, opa, peraí,
não é exatamente, agora eu não tô, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a direção do meu barco de novo. E aí cada vez que você faz isso mais vezes, mais você se aproxima, digamos, desse caminho reto. Quanto menos vezes você deixa de olhar e colocar a cabeça para fora, olhar o teu GPS e falar, opa, eu tô afastado aqui, né? Do ponto que eu quero chegar, né? Então, tem essa analogia e ainda no mercado, aquele ponto que você estava mirando lá, você acha que era aquele, nem era aquele também. No meio do processo você fala, putz, mas peraí, não é mais na costa do Brasil, não, agora eu quero dar na Índia. Por quê? Porque faz sentido aqui, pela mudança dos fatores de produção no meu negócio, faz sentido agora para a Índia. Opa, mas a gente já está aqui no meio do Atlântico. Bom, então daqui vamos começar a retraçar agora de acordo com esse objetivo e mudar a rota completamente, né? Inclusive, tem uma entrevista do Amir Klink pro Drauzio Varela, sensacional, que ele conta como de fato foi a travessia que ele fez lá da Namíbia, se eu não me engano, até a costa brasileira. E, assim, não tem nada a ver com desenvolvimento de software, mas é animal, porque você consegue tirar muito insight daí, né? E ele fala justamente isso, ele fala, porra, eu olhava tal, e ele fala, pô, mas provavelmente, eu não sei quanto tempo ia demorar, mas provavelmente diversas vezes eu devia estar na rota certa, e aí veio um vento que me tirou 20 dias da rota, me tirou 25 dias da rota, e eu não tinha noção disso, e estava tudo bem não ter noção disso, porque eu não tinha hora para chegar, não tinha prazo. Assim, é muito legal, eu recomendo muito, eu mandei aí nos comentários, vale muito a pena. E dá para você traçar analogias sensacionais com não só com o desenvolvimento de software, né, mas com esse lance de ir do ponto A ao ponto B, de alguma forma, né, que trabalho, no fim das contas, é isso, né. Bom, acho que é isso, gente. A gente falou bastante aqui na pauta, né, a gente tem umas 2 perguntas que a gente não fez, mas eu acho que acabou ficando claro, né, que se a galera faz ágil de verdade hoje em dia, e qual que é a sua resposta, Ronaldo? A galera faz ágil de verdade hoje em dia? Você acha que o pessoal faz mais ágil ou o pessoal fala mais que faz ágil, mas não faz na verdade? Aí, essa é polêmica, hein? Essa é polêmica. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que mais se fala do que se faz, de fato, porque é difícil. Não é fácil, vou instalar o ágil. O ágil não é um software que você coloca na empresa e tudo vai funcionar, né? Porque a gente precisa entender quais são as interações que geram demanda no processo de trabalho. Então, até para entender um pouco melhor disso, né, para ter um pouco mais de vocabulário para entender disso, eu recomendo o curso do Alisson Vale. Ele fala muito bem sobre a gestão com ágil, o Software Zen, e ele deixa isso muito claro. Não adianta você chegar numa empresa, né, num cenário onde as coisas já estão meio caóticas, sem entender o histórico, o que está acontecendo, por que as coisas não funcionam, por que são do jeito que são, e falar, não, vou instalar um Scrum, vai tudo funcionar, a gente vai começar a seguir o processo e acabou. Mas bem assim, você entender o que está acontecendo e sempre mexendo no mínimo, né? Para começar a medir o fluxo, ver onde estão os gargalos. Então, o Ágil é uma ótima ferramenta para você ter essa visibilidade. Dependendo da forma como você tenta introduzir isso na sua empresa, na sua equipe, isso pode se tornar traumático, né? Porque se não funcionarem as coisas como é cantada a cartilha, pode se gerar aí um ódio aí aos métodos ágeis. Essa é a minha visão hoje sobre esse assunto. O que você acha, Renzo? Você tá no mudo, não estamos te ouvindo. Eu tinha desligado aqui porque ao vivo em casa sabe como é, tem alguém cortando grama aqui do lado aqui. Mas enfim, eu concordo, acho que com o Ronaldo, né? Exige até, acho que do ponto de vista da gestão também, né? Porque quando você não tem mais aquele controle da estimativa, você fala, não, quando é que você tem estimativa? Não tem. Quando é que vai ficar pronto? No menor tempo possível. Me dá a data. Ou colocar esse tipo de coisa, né? Como o que eu tô falando é caso real, né? De, olha, a gente tem uma demanda do negócio. E aí você puxa do negócio. Eu tenho uma feira que eu tenho que entregar em dezembro. Então, para que justamente o que o Ronaldo falou, né? Você chega e fala o óbvio, você fala, para que eu vou estimar? Mas o cara quer aquele controle porque ele acha que colocando o controle, medindo ali as peças, ele vai chegar lá. E aí acontece aquilo que eu falei, na empresa que eu estava, que a gente gastava um dia estimando.
Mas para que você já tem a data? Já tem a data, você não precisa estimar. O que você precisa fazer é ajudar e aí sim unir, em vez de se olhar justamente na interação humana, em vez de olhar como, não, eu sou o cara aqui de software, o cara me entregou a demanda lá e agora eu vou entregar, eu vou cumprir aqui o meu Scrum direitinho. Se olhar e parar e falar, não, peraí, e eu tô falando que isso aconteceu. Eu falei, não, peraí, qual que é a data? A data é aqui, essa entrega do coisa. E o pessoal fazendo software e tal. Eu falei, não, então peraí. E aí depois quando vender, o cliente vai usar quando? Não, a feira é só para venda e aí o cliente vai usar 6 meses depois. Eu falei, não, então peraí. Então a gente precisa de um produto demonstrável durante a feira, não precisa estar funcional, e aí a gente ainda tem 6 meses aqui para fazer. Então vamos trabalhar para esse demonstrável aqui, a gente vai entregar até muito antes do tempo, esse demonstrável, a gente vai ensinar o vendedor a usar esse demonstrável aqui que não está completamente funcional, e a gente continua desenvolvendo aqui visando aquele outro prazo. Então, é essa interação e essa conversa que às vezes você traz o cara, nossa, é mesmo. Aí você fala, não, é porque eu já estou um tempo no mercado e eu já sofri igualzinho vocês. Falei, não vai dar tempo, porque eu já estou pensando no framework e tal. Você falou, não, deixa eu dar uma apresentação. Às vezes a solução é PPT. Não, o cara tem um PPT ou um vídeo do troço funcionando, é um wireframe funcional, só clicável, que tem ferramenta para isso. Então, eu acho que essa parada foi... Acho que foi o Henrique que me falou isso uma vez. Você tem uma tríade, né? Você tem escopo, você tem preço e você tem prazo. Um deles tem que ficar variável. Você tem qualidade também, se eu não me engano. A qualidade nem entra na tríade porque a gente assume que a qualidade sempre vai ser boa, né? Quando você negocia a qualidade, exato. Aí já na Codivance, qualquer coisa fica pronta. Exato. Na Codivance a gente não negocia qualidade e, via de regra, a gente não negocia preço também, porque acaba que o preço, a gente cobra por hora, né? A gente tem um mínimo viável um mínimo de hora viável para que a empresa continue rodando, né? Então sobram tempo e escopo. Quando você chega para o cliente e fala assim, olha, você tem preço, tempo e escopo. Preço você pode me pagar mais? Na grande maioria das vezes ele vai falar, não posso. O que acontece? Ele paga mais, a gente consegue colocar mais gente e, teoricamente, o projeto anda mais rápido. Prazo, você consegue mexer no prazo? Puta, não dá. Prazo não dá, a gente tem que entregar daqui 3 meses, esse é o prazo. Então a gente vai ter que mexer no escopo. Exatamente o exemplo que o Renzo falou. E aí, cabe até também a reflexão de tipo, porra, era um escopo completamente overrated, de tipo... Quando não é. Exato, você entendeu? Não, mas poderia ter essa funçãozinha aqui a mais? Por quê? Não, porque eu acho que vai ficar legal. Foda-se que você... Assim, obviamente, né? A gente... Eu já recebi isso, eu quero um editor de questões. Eu falo, mas você já tem um banco de questões? Não, já tem ele pronto. Não, então a gente vai colocar isso sem tela nenhuma. Eu vou enfiar lá dentro do banco, eu vou chumbar essa porra lá e você não precisa de tela nenhuma. Exato. Pra quê? Pra economizar, né? Porque o cara quer testar a galera resolvendo a questão. Não um administrador botando questão pra dentro. Isso não gera valor nesse início, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Desculpa, Ronaldo, manda aí. Então, o que a gente está falando aí agora é que, normalmente, é projetada a segurança de que a coisa está andando nas features, né, no escopo. E esse que é o erro, né, de achar que está fazendo ágil quando você está querendo gerenciar o escopo, né, e não o fluxo. Por isso que lá na Codivance, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa um projeto novo é colocar o CI para rodar. Colocou o CI para rodar, colocou teste, porque é o seguinte, você só consegue saber se tudo está funcionando se o negócio está passando. Nem assim você consegue saber 100%, né? Mas você consegue ter uma visão... Uma confiança maior. Uma confiança muito maior, você entendeu? Então, como que você vai sair desenvolvendo feature e caramba, sendo que você não tem um processo rodando e, de preferência, de forma automática? Que assim você economiza tempo. Não é que você economiza, você otimiza tempo da sua equipe, né? Eu acho que é essa parada. Mais não à toa tem um segundo módulo de um curso aí que é exatamente isso aí, um curso muito bom online aí, tal de Python Pro aí, que é exatamente assim, que é a maneira que funciona, né? Exatamente, e acaba caindo nas questões básicas, né? O pessoal fala assim, o que é o mínimo para você entrar no mercado de trabalho hoje?
Você só saber programar você consegue entrar já, tá? Mas você vai ser um programador merda se você só souber programar, se você sentar a bunda na cadeira e sair fazendo. O mínimo que você precisa saber são esses conceitos básicos. Teste, você precisa saber testar. CI, você precisa ter um mínimo de conhecimento de CI, né? De como que você seta um fluxo de CI de ponta a ponta. Que mais? Metodologia de software. Você precisa ter um mínimo de conhecimento de metodologia de software, do XP. Acho que a gente poderia até fazer um outro episódio só para entrar de fato no que é o XP de fato, né? As práticas do XP, tipo pair programming, revisão de código, entrega contínua, esse tipo de coisa, mas enfim. Então, assim, são essas coisas básicas que você precisa saber que isso é conceito, você entendeu? Fora algoritmo de programação. O algoritmo, por exemplo, é até questionável, porque você tem quase tudo pronto hoje em dia. Você entendeu? É importante você saber implementar, é importante, mas não é trivial no começo, você entendeu? Eu não sei fazer um bubble sort até hoje. Assim, se eu sentar, pode ser que eu consiga, como eu já tenho 10 anos de mente treinada com o algoritmo de software, pode ser que eu deduza o bubble sort. Mas se você perguntar para mim como que implementa o bubble sort, eu vou ter que começar a fazer tentativa e erro. Então aí, 10 anos tocando uma empresa de software e tá dando certo, né, Ronaldo? Tá vendo? Então, que o detalhe é isso, né? Você não precisa saber todos os algoritmos, todas as estruturas de dados, como elas funcionam em detalhe. Você precisa saber lógica de programação. Exato, porque nem sempre você vai usar todos eles para todos os problemas que você vai mexer, né? Exato. E a maioria deles, por exemplo, a linguagem que a gente usa mais, Python, tem tudo lá implementado, é só você aprender a usar. Você não precisa implementar isso do zero, né? Aquele lance de não reinventar a roda, né? Inclusive é bom isso. Ontem mesmo, eu falei, puta, eu vou implementar aqui um negócio de telefone, aí Django, eu ia começar a escrever um validador, eu falei, peraí, Django, telefone. Acabou, pô, tá resolvido, Pip install, pronto, aí eu passei em 5 minutos antes, veja, já tô um tempão, mas passei 5 minutos, eu falei, não, peraí, alguém já teve esse problema com o telefone. E aí quando você vai ver, muito melhor resolvido, o cara pensou pro mundo inteiro, com código, sem código, em 1000 formatos, no formato brasileiro, em todos, aí você fala, pô, pip install, amigo, pronto, eu só vejo a estrutura do projeto, né? Tá com CI, tá com teste, qual é a cobertura, então tem indício de qualidade aqui. Tá maduro o suficiente, né? Quem tá usando, pronto, coloca para dentro e resolveu aí. Contribuindo, né, para melhorias. Sim. E aí a pergunta que fica é, você aprende tudo isso na faculdade? Voltando à nossa política, não aprende. Você entendeu? Você não aprende teste. Alguém aqui teve teste na faculdade? Eu não tive. Eu vou dizer só que eu não fiz, eu só tinha ouvido falar, mas assim, não foi por causa da faculdade. É porque o meu orientador trabalhava no mercado, o Eduardo Guerra, da Java Magazine, e também naquela época ainda estava começando aí no processo de TDD, mas eu tinha ouvido falar, mas na faculdade jamais. Até como professor eu até dei pra galera, mas assim, rebelde do sistema. Não tava no currículo do MEC, mas eu falei, caguei, Git não tava, teste não tava, mas estrutura de dados, teste, Git. Toda matéria minha começava com isso, primeira aula, Git. Segunda aula, teste. E agora vamos começar desse mínimo, né? Esse mínimo aí pra gente tratar os problemas. Mas e aí, Ronaldão? E faculdade? Como é que foi? Teve alguma coisa? Para não dizer que eu não tive, eu tive uma aula de teste, só que foi aquele teste depois do deploy, né? Então, o professor ensinou toda a linguagem, depois ele falou, agora eu vou mostrar para vocês, um framework de teste. Aí ele mostrou e a gente, para que eu vou fazer isso? Ficou claro por que usar um negócio daquele. Pô, já fiz todo o sistema, tá funcionando. Exato, até porque na faculdade a gente não aprende a dar manutenção em sistema, né? Que é o seguinte, você desenvolver a parte mais fácil. O difícil é dar manutenção e legado. E o que é legado? É o que está na produção. Quem está na produção ontem é legado. Já é legado, entendeu? Na realidade, eu tinha tática já, né? Como os projetos morriam de 6 meses e a chance de dar merda numa apresentação ao vivo era, o que eu sempre fazia? Em casa, no meu computador, eu já gravava, já fazia o vídeo, para na hora da apresentação, se desse merda, era play no vídeo, né? Então, tá aqui, Exato. Em casa funcionou, tá aqui, Que é até o estímulo, né? Você não tem um estímulo real, né? O estímulo é unicamente dar que não há problema nisso, né? Mas eu entendo que o estímulo real ele é muito mais eficaz.
o cachorrinho correndo atrás de você para morder sua bunda, ele é muito mais eficaz do que simplesmente, eu queria uma nota 6 ao invés de uma Sim, nota e eu acho que o que comprova, assim, a nossa crença em que esse é o processo mais eficaz de se produzir software, é que o Moa e o Ronaldo, lá na Convivência, trabalham com isso, ou seja, aí é skin on the game, porque aí é dinheiro deles, é produção deles, né? Não é a empresa dos outros, é lá a empresa da galera trabalhando, e mesma coisa aí Python Pro. O Moa sabe que a gente tem altas coisas que eu falo, não, peraí, isso é prioritário, qual que vem antes? Vamos fazer depois? E a gente nunca tratou assim, de estimativa fora as do negócio, é assim, vai caber o que tá lá, é o que o Moa falou, putz, eu até tento dar uma estimada e fazer um pequeno planejamento entre as diferentes pessoas para o lançamento, mas assim, tem uma página nossa de engenheiro de HTML que assim, se tudo der merda, o lançamento roda, nem que seja com HTML puro, porco, lá dentro, sem design, sem nada, que aliás, foi a evolução e foi o que aconteceu de verdade no processo. Então, eu acho que é o que a gente segue no dia a dia. Eu fui mandar pro design a página, né? Eu falei pro designer, olha, a gente precisa disso e tal. Aí ele falou, legal, então me manda, por favor, o guia da marca. Aí eu falei, o quê? Ele o guia da marca, as boas práticas, a paleta de cores, o logotipo aberto, tal, não sei o quê. Então, cara, a gente não tem isso ainda, tal. E estamos aí, cara, já faturamos uma boa grana sem isso, entendeu? Exatamente. Significa que não precisa ter? Não, obviamente, mas significa que você precisa ter no tempo certo, né? A gente sentiu falta, a gente está cada vez mais sentindo falta disso, né? Usabilidade, a gente começa a pegar muito erro de usabilidade, porque foi um engenheiro que fez o layout da página, não foi uma pessoa especialista em usabilidade, mas assim, é o lance do 80-20, né? A gente está fazendo o que precisa ser feito para dar esse próximo passo? Sim, beleza. Fez o que precisa ser feito para dar esse próximo passo? Dá o passo. Qual que é o próximo passo? Então o que precisa ser feito para dar o próximo passo? E assim vai, né? Bom, pessoal, acho que a gente já está aqui há mais de 1h20 falando com vocês. O chat estava meio parado aí, a galera tá assistindo, eu tô acompanhando aqui na análise, né, do YouTube, mas o pessoal tá meio parado, mas ainda assim teve bons comentários, o Eric comentou bastante, o Feliz apareceu por aí, o Edu Mendes também fez alguns comentários muito importantes. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E para finalizar, a gente queria indicações. O Ronaldo, ele deu indicação aí do curso do Alisson Vale, que eu estou para fazer também, só tá difícil priorizar, mas você tem mais alguma outra indicação referente ao tema, Ronaldo? Seja desenvolvimento de software feito com qualidade, seja metodologia ágil, o que você indica aí para a gente, além do curso? Eu indico, obviamente, Python Pro, né? Porque como a gente está falando desde o início, o ágil não é só gerenciamento, né? Tem que ter a parte de construção também. E ele é um aluno, hein, gente? É isso aí. não é querendo puxar sardinha, não, mas... Não, imagina, longe disso. Porque realmente a coisa é ensinada como deve ser feito, né? Puxando aquele mindset de teste, enfim, dessas práticas que fazem o ágil ser o ágil de verdade. Tanto que os blogs também do pessoal que fez a assinatura do Manifesto Ágil, eu recomendo muito. Procurei o blog do Uncle Bob, daquele cara que escreveu Martin Fowler. Eles têm sites muito bons, eles estão aí até hoje na estrada, então vamos aproveitar que os caras estão vivos, ainda compartilhando com a gente a sabedoria deles. De livro, assim, eu recomendo também o XP Explained, do Kent Beck, que é o criador do método. Kent Beck é outro cara muito bom para seguir também. Sim, e foi ele que criou o TDD, inclusive. E em português a gente tem até hoje, né, os livros do Vinícius Teles, né, que é uma das maiores referências aí, foi o cara que trouxe pro Brasil essa ideia de Agile. Acho que é isso. Bom, da minha parte, nas recomendações, eu recomendo muito vocês lerem o Clean Code do Uncle Bob. Tem o Clean Coder e o Clean Architecture também, né? Eu não li esses dois ainda, mas eu acho que o Clean Code, ele pelo que me falaram, o Clean Coder e o Clean Architecture, ele acaba sendo
pouco mais do mesmo, assim, obviamente tem coisas novas, mas acaba, o Clean Code é a base, de fato, né, o que traz a consolidação, né, então eu recomendo muito o Clean Code, ele é em Java, né, mas, aliás, o Uncle Bob programa em Java, né, isso demonstra que a linguagem é agnóstica e pessoas boas podem podem ainda assim cometer erros graves, como programar em Java, por exemplo. Mas ele programa em Java, o livro é todo em Java, os exemplos são em Java, né? Mas eu acho que isso não afeta muito, eu acho que você consegue, dá para abstrair legal, porque é bem focado no conceito, né? E depois que eu li esse livro, assim, mudou minha vida, minha forma de enxergar desenvolvimento de software, assim, como uma coisa, como parte de um todo, né? Me ajudou muito, porque ele bate muito na qualidade do software, e é muito importante você ter qualidade se você pensa no longo prazo, assim, entendeu? Então eu recomendo o Clean Code. A palestra que o Renzo comentou do Yoshima, ela é muito boa também, o No Estimates. Eu recomendo também, não sei se eu comi a recomendação do Renzo aí, mas enfim, os links estão aqui na descrição. Renzo? Bom, eu acho que tem 2 livros para indicar também. Tem um que eu gostei muito, que foi o Continuous Delivery, Entrega Contínua, do Jez Humble e David Farley. Eu acho que é bem legal sobre essa parte de entrega contínua. Se você, como eu acredito aí, que entrega contínua é até a evolução aí do Scrum e a forma mais eficaz de você entregar valor rápido para o cliente. É um livro sensacional e é agnóstico. Ele fala de várias ferramentas, fala de processo em geral, mas fala de várias ferramentas em várias linguagens, inclusive. Então foi legal para eu saber, tipo, na época, quais eram os nomes das ferramentas nas outras linguagens. Tipo, qual é o CI de C#, controlador de versão, enfim, as ferramentas de outras linguagens. E um outro livro muito bom, que tem a ver até quando para mim, explica bastante do que o Moa falou, de que, quais as variáveis do projeto, e aí você tem aquela máxima de que 9 mulheres não vão parir em um mês. Tem as explicações aí muito boas num livro que se chama The Mythical Man Month, onde, o cara já faz software há muito tempo. Tá na minha lista esse livro. Exato, é um livro excelente aí, do Frederick Brooks, tá? Onde ele aborda esse problema, e aí ele fala de projetos reais, ele falando isso, vai chegando no final, vai dar uma atrasada, o pessoal joga mais gente, e aí, em vez da gente acabar mais rápido, a gente, na verdade, atrasa ainda mais, porque... Você tem que fazer o onboard da pessoa. Exatamente, fazer o onboard da pessoa toma a produtividade de quem já tem o conhecimento do projeto, né? E o que é normal, hoje em dia você olha e pensa, faz todo sentido, toda vez que você coloca alguém, você está analisando o fluxo, você vê que, em geral, ele dá uma barrigada, porque é até aquela pessoa, né, entender e ter um conhecimento mínimo básico para conseguir navegar com autonomia dentro do projeto. Beleza? Beleza, então acho que é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí no chat. Marcelão elogiando a gente, muito obrigado. Feliz elogiando a gente, muito obrigado também. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua presença. Eu acho que o papo foi muito bom, a galera curtiu bastante. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí, seja no podcast, seja na transmissão do YouTube. E os recadinhos finais, né? Se você tiver alguma pauta para nos sugerir, algum convidado para que a gente chame a galera, né? Por favor, envie aí suas sugestões nos nossos canais, nos comentários, né? Deixa aí o seu review nas plataformas, isso vai ajudar aí bastante o YouTube a espalhar a nossa palavra aí. E acho que é isso. Lembrem sempre do nosso curso grátis de Python. E tá chegando a nova turma aí do Python Pro, fiquem ligados. A data não foi 100% definida ainda, mas tenta que seja em abril aí. E a gente acompanha nossos canais aí, que a gente vai explicar lá. E dessa vez a semana do programador profissional vai ser uma coisa diferente, né, Renzo? A gente vai testar um modelo novo aí, que eu acho que vai ser um modelo que vai agregar muito mais pra galera. Fala aí. Vamos deixar os spoilers, mas aí vamos tentar responder se dá pra virar um programador rápido ou não. Esse vai ser o nosso desafio. A nossa... Enfim, a gente não vai falar sobre isso agora. Já a gente... Nos próximos episódios vocês vão saber mais coisas. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Ronaldão, mais uma vez, muito obrigado. Agora vamos correr que a gente tem dele para fazer.
E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galera. Até mais. Valeu.